O dog do Reddit. Minha namorada me traiu e tentou me enganar como uma verdadeira estrategista. Eu descobri a verdade na hora certa e arruinei a vida dela. Olá, pessoal. Já começo o meu relato dando logo de cara 2 dicas. Da próxima vez que alguém disser "eu não te mereço", peça para que essa pessoa assine um papel deixando isso bem claro. E outra, quando alguém planeja se aproveitar de outra pessoa de boa fé, ela deve esperar as consequências disso. Principalmente quando seu plano vai se tornando cada vez mais óbvio. Sabe, às vezes alguém jura que te ama, que se importa, que vai te beijar antes de dormir e, ao mesmo tempo, está tramando te usar. E essa pessoa era minha namorada, aliás. O que me destruiu não foi apenas o fato de ela ter me traído, mas o fato de que ela ria de ter me feito de idiota. Pelo menos ela fez isso por algum tempo. Ela tinha tanta certeza de que eu nunca descobriria. E, na verdade, por muito tempo, ela estava certa. Eu não percebi. Isso aconteceu há algum tempo. Precisei processar tudo antes de falar sobre esse evento. Mas finalmente consegui, e aqui está a minha história. Eu, homem de 29 anos, trabalho com vendas de tecnologia. Para quem não sabe, esse tipo de trabalho é aquele em que sua vida pode mudar completamente em um único dia, embora não seja algo tão comum de se acontecer. Isso porque, se um cliente assina um grande contrato, você se sente no topo do mundo. As comissões fluem como água. Seu gerente te trata como um verdadeiro astro e você se sente intocável. Se o cliente desiste, você entra em pânico, estressado, questionando tudo. É um trabalho de alto risco, imprevisível, que consome todo o seu tempo. Não o considero o melhor emprego do mundo, mas paga muito bem. E, para mim, cada dólar importava. Porque eu sabia o que tinha custado chegar lá. Cada centavo ganho era de fato conquistado. Meu trabalho é visitar empresas potenciais, fazer demonstrações do software, tirar dúvidas e convencer o cliente a fechar negócio. Como lido com clientes globais, isso significa ligações de madrugada com a Europa e conferências noturnas com o Japão. Viajo bastante, pulo refeições e durmo em hotéis mais vezes do que gostaria de admitir. Cada negociação, cada madrugada, cada "vamos conversar no próximo trimestre" que precisei engolir, tudo isso construiu a vida que eu levava. Nunca tive um relacionamento duradouro por causa do trabalho. Nenhum passou de alguns meses. Minhas ex-namoradas sempre reclamavam da minha agenda apertada. Queriam mais tempo, e eu tinha pouco. As coisas não davam certo e elas terminavam, mas eu nunca tinha sido enganado ou traído antes. Eventualmente, parei de tentar. E então conheci a Lena, não é o nome real dela, obviamente. Conheci num café compartilhado. Ela trabalhava meio período lá, e eu estava revisando pela 3ª vez a apresentação de um projeto naquela semana. Ela se inclinou e disse, com um sorriso, sabe, se você continuar encarando esse arquivo assim, ele vai se apresentar sozinho. Eu ri. Foi uma piada boba, mas cortou meu estresse como uma faca. Começamos a conversar. Ela era estudante universitária, inteligente, espirituosa, com opiniões fortes, e não tinha medo de me desafiar. Eu disse, a maioria das pessoas só repete manchetes, mas você claramente pensa por conta própria. Ela sorriu, é porque eu sou mais esperta que a maioria das pessoas. Era articulada e me fazia rir. É só isso que eles precisam para te enganar, não é? Trocamos números, e naquela noite, fui para casa pensando que aquilo podia ser algo real. Até descobrir a verdade. As coisas eram incríveis. Ela era atenciosa, ouvia de verdade, qualidades raras em alguém que só quer falar. Além disso, nunca reclamava do meu horário. Ela entendia que o trabalho exigia comprometimento. Para mim, que tinha visto outros relacionamentos falharem por causa disso, aquilo parecia uma bênção. Ela demonstrava interesse no meu trabalho, mas não de forma superficial. Mandava mensagens tipo, qual foi a ligação mais difícil do dia, em vez de um genérico, como foi seu dia? Eu me sentia visto e ouvido. Por estar tão envolvida na minha rotina, ela começou a perguntar sobre meus bônus e comissões. No início, era sutil, meio em tom de brincadeira. Você deve estar ganhando uma fortuna com esses contratos, hein? Eu ignorava. Depois, durante um jantar, ela soltou, seja honesto, que tipo de bônus você ganha quando fecha um desses grandes acordos? Levantei a sobrancelha, por que quer saber? Ela riu, vai, é só curiosidade. Você vive ocupado nessas ligações, qual é a recompensa? Se eu questionava, ela dizia que era para entender se valia a pena seguir carreira na mesma área. Achei normal, todo mundo fala de dinheiro às vezes. E, sinceramente, era até lisonjeiro que ela parecesse orgulhosa de mim. Mas, uma vez que você abre essa porta, ela nunca se fecha de novo. Ela passou a perguntar com frequência sobre meu aluguel, minhas comissões, quanto eu ganhava por contrato.
Disse a mim mesmo que era curiosidade normal. Olhando para trás, vejo que ali começou a manipulação. A primeira vez foi sobre o aluguel, 2 ou 3 meses depois que nos conhecemos. Ela veio até mim, com cara de preocupação, e meu pagamento atrasou e o aluguel venceu. O dono do apartamento tá me pressionando. Acho que vou ser despejada. Ela pediu ajuda e prometeu devolver assim que o salário caísse. Tentou pagar, mas depois disse, e na verdade, eu preciso de uma assinatura de site esse mês para um projeto. Posso te devolver no mês que vem? Eu aceitei de bom grado. Esse mês nunca chegou. Sempre aparecia alguma desculpa nova. E então veio o próximo passo. 2 dias depois de eu fechar um grande contrato, e a comissão cair na conta, ela apareceu no meu apartamento, chorando. Amor, não sei o que fazer. Minha bolsa não cobriu as mensalidades e o prazo é amanhã. Se eu não pagar, fico trancada fora das aulas. Por que não me contou antes? Perguntei. Ela fungou, e achei que conseguiria resolver, mas não deu. Se eu perder isso, estrago todo o meu curso. Sem pensar 2 vezes, eu disse, e não se preocupa, eu cubro. Seus estudos são importantes. Ela me abraçou e sussurrou, e eu não te mereço. E eu me senti um herói. Estávamos oficialmente juntos havia 5 meses quando ela falou em morarmos juntos. Sabe o que me mata? Pagar caro por um lugar minúsculo, com banheiro que vaza e vizinhos barulhentos. Dei de ombros, e não é ótimo, mas pelo menos é perto do campus. E, sim, antes dessa conversa, eu já tinha pago o aluguel dela 2 vezes, porque o dono do café viajou e atrasou o pagamento. Ela insistiu, quer dizer, eu gasto tanto com aluguel, mas passo a maior parte do tempo aqui no seu apartamento. Eu estava usando o meu apartamento sozinho para guardar minhas coisas. Para ser honesto, hesitei. Morar junto era um passo grande. Perguntei se ela tinha certeza de que estava pronta para isso. Ela sussurrou, a gente pode dividir as contas. Você sabe que eu sei cozinhar e limpar. Você nem vai notar a diferença. Só que vai me ter aqui o tempo todo. Eu cedi. Ela ficou em êxtase, me beijando como se eu tivesse acabado de pedir ela em casamento. Ela se mudou no dia seguinte, e logo as promessas sumiram. Cozinhar virou exceção, limpar passou a ser mínimo. E as contas, pobre garoto, acabaram caindo em mim em poucos meses, na aluguel, contas, compras, tudo por minha conta. Ela dizia que suas horas de turno tinham sido reduzidas porque o café estava no vermelho, ou que tinha trabalhos de semestre para entregar. Ou seja, ela não podia trabalhar o suficiente. Era tudo mentira. Depois descobri que ela tinha pedido ao gerente para reduzir seus turnos. Ela fez isso metodicamente por semanas e meses e eu nunca suspeitei de nada. Então um dia ela disse que o dono do café tentou avançar nela e que, quando ela não correspondeu, ele se comportou mal e a demitiu. Outra mentira. Ela foi demitida porque foi pega mexendo no celular várias vezes durante o expediente. Pedi que ela se concentrasse nos estudos e disse que eu cobriria tudo até a formatura. Isso significou que eu estava pagando aluguel, mercado, contas, cartões dela. Ela prometeu que se viraria quando conseguisse um emprego em tempo integral depois do semestre. Eu nunca duvidei da intenção dela. Afinal, antes de eu entrar na vida dela, ela supostamente era uma mulher meio independente. E toda vez que ela me agradecia com lágrimas nos olhos dizendo, não sei o que faria sem você, eu acreditava. Logo depois do meu bônus trimestral, o telefone dela pifou. Ela veio até mim chorando, e meu celular não liga. Não consigo ligar para os meus professores. Não consigo mandar e-mail. Relaxa, vamos resolver isso. Eu te levo na loja. Ela animou na hora e, no fim da noite, saiu com o iPhone mais novo. Alguns meses depois veio o MacBook. Nunca vou esquecer do time, e na manhã seguinte ao maior cheque de comissão que eu já tinha recebido no ano. Ela me ligou com a voz trêmula. Perdi meu laptop. Eu estava trabalhando no café e fui dar uma volta. Quando voltei, não estava mais lá. Minha tese vence em 2 semanas. Se eu não terminar, tô ferrada. Hesitei. Algo em mim soou estranho. Perguntei como ele simplesmente podia sumir, ela checou as câmeras. Perguntou pro pessoal? Disse que o local não tinha câmera e que perguntou para todo mundo, mas ninguém viu nada. Começou a soluçar. À tarde, ela apareceu com um MacBook Pro novo na mochila. Na época, disse a mim mesmo que era só uma sorte. Uma série de coincidências. Agora vejo claramente, ela estudava meus ciclos de pagamento melhor do que eu mesmo. Cada crise acontecia exatamente no dia do pagamento ou logo depois de um bônus. Eu achava que estava sendo um bom parceiro. Sempre que eu recebia uma comissão, algo no mundo dela quebrava. Meu bônus caía e de repente a mensalidade dobrava ou aparecia uma assinatura inesperada. Quando saíamos, ela pedia sem pudor o prato e a bebida mais caros do cardápio.
Ela não frequentava lugares locais, tinha que ser um lugar chique, e dizia que tinha sido criada assim, que o pai dela dava esse estilo de vida. Perguntei por que ela tinha dívida estudantil se os pais eram ricos. Ela disse que era independente e não aceitava a ajuda dele. Se eu a levava às compras, ela comprava sapatos e bolsas de grife. Para ser sincero, eu não via dessa forma. Eu gostava de mimar minha namorada. Quer dizer, é por isso que você corre atrás, né? Para manter sua família feliz. Avançando até um mês atrás, numa tarde tive uma folga rara. Uma reunião de cliente foi cancelada e o dia estava livre. Decidi surpreendê-la, peguei o sushi caro que ela gostava, tuna rose e shrimp tempura, e atravessei a cidade. Lembro de descer o corredor sorrindo, pensando como ela ia ficar feliz. Quando cheguei mais perto da porta, ouvi risadas altas vindo do meu apartamento. Achei que ela tivesse amigos em casa, ela sempre recebia pessoas que bebiam e comiam da minha geladeira, comida que eu pagava. Eu nunca me importei em alimentar aqueles estudantes quebrados. Queria dizer, eu ganhava bem o suficiente. E aqueles trocados não faziam diferença. Normalmente deixávamos a porta aberta quando tinha gente porque a sala de entrega esquentava. Sem problema, certo? Mas então ouvi meu nome e parei para escutar. Lena estava contando algo sobre mim. Não peguei tudo, mas ela terminou com: que porra. Um amigo riu: você tá totalmente na palma da mão dele. Outro riu, zombando: você tá tirando leite do cara da Tech até secar. E então Lena gargalhou: ele é tão fácil. Tô fazendo ele pagar tudo. Nunca vai perceber. Meu estômago afundou. Congelei com a sacola do sushi pendendo na mão. Eu devia ter entrado aos berros, exigido respostas. Não fiz isso. Parei. Em vez disso, saquei o celular e comecei a gravar. 10 minutos dela me zombando, descrevendo como me manipulava, rindo dos presentes e do dinheiro. Também descobri que ela me traía com um cara chamado Tom, o mesmo que ela dizia ser ex. Quando finalmente voltei pro carro, mal conseguia respirar, estava explodindo por dentro. Tomei uma decisão. Não ia confrontá-la na hora. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã seguinte marquei um horário com um advogado. Expliquei tudo, enquanto eu tinha gasto com a faculdade dela, os aparelhos, as despesas de vida, os cartões, o aluguel. O advogado nem pestanejou e disse: você pode, sim, buscar indenização. Comece listando cada gasto com datas e provas. Naquela noite fiquei sentado na mesa, vasculhando extratos bancários, faturas, recibos históricos de transações, cada recibo da Apple Store, cada transferência, cada vez que paguei o aluguel por ela. Quando terminei, o total dava quase $37. Meu estômago revirou ao encarar esse número. Ela praticamente me roubou às claras. Enquanto isso, meu advogado redigiu a notificação oficial exigindo a devolução do que eu tinha pago. Planejei a data para processá-la com cuidado. A data da parcela do semestre dela estava próxima, e eu precisava fazer o pagamento. Eu queria destruí-la, então ia processá-la no último instante para deixá-la correndo atrás do dinheiro. Também comecei a evitá-la na cama. Fiquei inventando cansaço, dizendo que não estava no clima, tudo enquanto preparava a minha vingança. Ela me disse que ia visitar os pais naquele fim de semana. Sorri e disse: divirta-se, como se o destino quisesse. Ela deixou o laptop em casa. E estava trancado. Tentei algumas senhas óbvias, aniversário dela, nome do animal de estimação, o de sempre. Nada funcionou. Lembrei que tinha um velho amigo de que poderia me ajudar. Liguei e expliquei a situação. Ele nem hesitou: entrega o laptop. Eu te ajudo a entrar. E não era blefe. Em menos de uma hora ele já tinha burlado a tela de bloqueio. E enquanto eu vasculhava a caixa de entrada dela, o que vi naquele laptop me destruiu e me libertou ao mesmo tempo. Havia pastas de fotos, recentes, dela com tal ex que dizia ser abusivo, sorrindo, abraçados em viagens, até fotos da mesma noite em que ela me disse que estava presa num grupo de estudo. Ela dizia passar 2 ou 3 noites por semana com o grupo preparando o semestre. Não estava estudando. Estava se encontrando com ele 3 noites por semana. O mesmo ex de quem ela dizia ter sido vítima de abuso. Essa era a história que ela me serviu no começo, com lágrimas de crocodilo e pausas dramáticas. Ela disse que o deixou porque ele era controlador, cruel, o tipo de cara que destruiu a autoestima dela. Lembro de segurá-la enquanto ela chorava e jurava que eu nunca a trataria assim. Que tolo eu fui. As mentiras iam muito mais fundo. Havia conversas com as amigas onde ela abertamente se gabava de me sugar até secar. Capturas de tela dos meus contra-cheques que eu tinha enviado quando ela pediu ajuda com o orçamento, anotações sobre o que queria depois, um iPhone novo, um MacBook, um iPad. Ela literalmente sincronizava esses pedidos com meus dias de pagamento e bônus, e, claro, toda vez que ela chorava sobre um aparelho quebrado, surgia uma solução conveniente.
No mesmo dia em que o dinheiro caía na minha conta, ela escrevia num chat e mudei de vida. Não gasto com aluguel e ele até cozinha. Só tenho que fingir ser boazinha e ele acha que sou a vítima. Em outra mensagem, em gatas, tô trabalhando pra fazer ele me pedir em casamento. Quando eu tiver o anel, é jogo ganho. E, de repente, todo pequeno indício fez sentido, os quadros do Pinterest com anéis de noivado que ela deixava abertos no laptop, os comentários do tipo uau, você seria uma esposa incrível. Ela falava do nosso lar do futuro como quem estava planejando, não sonhando, planejando. Aquele laptop foi uma mina de ouro de verdades. Ler aquilo me partiu, mas também me deu clareza. Eu não era mais o namorado apaixonado e cego. Quando ela voltou, eu fiz o papel do namorado desavisado. Sorria para as dicas dela, concordava quando falava do futuro, beijava-a de boa noite como se nada tivesse acontecido. Ah, e ela nem foi para a casa dos pais. Estava no carro do ex, na garagem dele. Eles já planejavam outra viagem para uma cidade praiana próxima, na mesma semana em que eu planejava cobrar judicialmente, coincidência com a data da mensalidade do semestre. No dia antes da viagem, ela me pressionava pela grana, lembrando que o prazo se aproximava e me avisa se não puder pagar. Eu disse que o pagamento da minha comissão atrasaria, mas garanti que cairia antes do prazo e que ela não se preocupasse. No dia anterior à viagem, ela disse que o projeto havia atrasado e que precisaria do fim de semana todo com o grupo para colocar em dia. Eu sorri, abracei e dei um beijo de despedida quando ela saiu. Ela foi embora. Então eu fui trabalhar, e do trabalho eu já liguei para o proprietário do apartamento, expliquei tudo o que havia acontecido, e mandei ele tirar o nome dela do contrato, sendo que havia uma cláusula contratual que possibilitava isso. O acesso dela ao prédio foi cancelado. E também mudei a fechadura do meu apartamento. Depois, cuidadosamente, juntei todas as coisas que eram minhas em bolsas que eu tinha presenteado, joias, roupas de grife, e as guardei separadas das coisas que eram realmente dela. As coisas que ela trouxe para o apartamento foram embaladas e colocadas em um depósito pago por 3 dias, instruí o depósito a contatar ela para pagamento posterior e retirada. E, para me proteger de futuras acusações, gravei todo o processo em vídeo, lacrei as caixas e listei item por item, para que não sobrasse espaço para ela alegar que eu tinha roubado ou destruído nada. Na segunda-feira de manhã, quando ela voltou da miniférias na praia, tudo desabou. Ela foi até o prédio e o crachá não funcionou. Ligou para mim, mas o número dela estava bloqueado. Sem ter onde ir, foi para a faculdade. E, durante as aulas, como num roteiro, o entregador apareceu com um envelope e a notificação do meu advogado exigindo a devolução de $37.000 por todas as despesas que eu havia coberto. Ela entrou em pânico e começou a me mandar e-mails suplicando para conversarmos. Eu não respondi. E confesso que eu senti uma verdadeira satisfação fria ao vê-la em desespero. Parte de mim queria confrontá-la, mas não queria dar a ela o conforto de um fechamento. Preferi que ela passasse dias e noites tentando descobrir o que deu errado. Ela tentou me ligar de outros números, eu evitava chamadas desconhecidas. Se por acaso eu atendia por engano, a voz do outro lado soava desesperada, por favor, fala comigo. Eu posso explicar tudo o que houve. Eu desligava. Até a mãe dela me ligou chorando, pedindo que eu não arruinasse o futuro da filha, e ela errou, mas isso vai destruí-la. Eu respondi, por que vocês não ajudam então? A mãe dela disse coisas como, sabe, vocês são ricos e tal, e também falou sobre a perda do pai dela quando Lina ainda era pequena, que talvez ela nunca tenha superado. Pareceu-me mais desculpa do que justificativa, sugeri que levassem a filha a um psicólogo. Não demonstrei clemência. Pedi que toda a comunicação fosse via advogado. Elas foram ao meu advogado e pediram prazo. O valor era enorme para elas e precisavam negociar. A mãe entregou o MacBook e o iPhone como parte do pagamento, descontando bolsas, sapatos e roupas de grife que eu havia apreendido. No total, deu cerca de $18.000, referentes ao aluguel e à mensalidade que eu tinha pago. A mãe prometeu parcelar o restante. Lena acabou largando a faculdade e arrumou um emprego rigoroso em vendas para conseguir pagar o que devia. E sempre que me bate um pouco de pena da situação em que ela se encontra agora, eu apenas pego e ouço a gravação novamente, e instantaneamente tudo volta a fazer sentido de novo. Em resumo, ela teve o que merecia. Agora eu acredito que ela vai pensar milhões de vezes, antes de trair e enganar outro cara que tiver a infelicidade de se relacionar de alguma forma com ela. Comentários sobre o relato. Primeiramente, vamos chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Ela era uma interesseira e uma parasita. Ela literalmente arquitetou um esquema parasitário. Se mudou de propósito, reduziu as próprias horas de trabalho, treinou o OP com a questão do aluguel e mensalidades, comprou objetos caros cronometrados com os bônus do OP, e ainda manteve o ex por perto enquanto montava histórias tristes sobre ele. Ela tratou o OP como um serviço por assinatura. Mostrava afeto suficiente para mantê-lo pagando tudo, mas nunca houve um mínimo de honestidade nela.
E quando as máscaras caíram, ela e a mãe dela tentaram usar histórias de trauma e luto familiar para escaparem da responsabilidade. Ela era nojenta e previsível. Ele agiu bem, e não se sentiu mal por ter sido estratégico, afinal de contas, ela foi estratégica primeiro. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.